Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Nesta disciplina de Cidadania e Civismo, vamos trabalhar a organização de estudos que podem te ajudar a como organizar melhor seu aprendizado. Bora lá? Junto conosco a professora Bia, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos mostrar para vocês aí os objetivos desta aula que vamos estudar agora. Entender o que é um cronograma de estudos. E quando nós falamos em cronograma de estudos, o que vocês entendem? Ah, professor, fala aí, João. Eu já sei, professor. É quando a gente precisa montar aí, ó, um esquema para como é que a gente vai fazer para estudar. É, muito bom, Joãozinho. É o seguinte, realmente o cronograma é você organizar disciplinas, ou horário, ou estabelecer uma meta, uma funcionalidade do teu estudo. É você estar sob o controle de como que você vai estudar. Isso é muito importante, porque a partir disso você consegue encontrar acaba sendo mais eficaz o seu estudo, encontrando novas possibilidades de estudo, inclusive. Por exemplo, como se organizar para estudar as matérias? Número 1, defina as datas. 2, estabeleça horários. E uma coisa muito importante, galerinha do sexto ano, se auto-entenda, se auto-analise, se entenda você, os teus limites, as suas organizações. Por exemplo, o seu tempo biológico, entenda o seu próprio tempo. Cada um tem o seu próprio ritmo de estudos. Eu, ao longo, imagina, estou com meus 40 anos, né? E aprendi que eu tenho uma certa habilidade aí para fazer leitura. Uma certa habilidade, não, um apego maior, uma certa facilidade em fazer leituras cabeça fresca, cabeça fria, de manhã. Mas eu tenho lá o meu ritmo também, com a parte também de produção, que eu consigo fazer ali no silêncio, à noite, né, a parte de computadores. Então eu percebi que quando são leituras de livro, ou mesmo fazer atividades, de apostilas, eu consigo na parte da manhã, o quanto mais cedo possível. Né, na hora, antes do café, olha que interessante, mas porque eu tenho o meu ritmo. Encontrar o seu ritmo, é isso que o professor Roberto está tentando propor para vocês. Entender, né? Nada de dormir até as 10 horas, 11 horas da manhã, não. Faz atividade até 11h15, aí já vai tomar banho para ir para a escola. Isso não pode, galerinha. Vocês precisam aprender a se organizar, aproveitar melhor o seu dia. Professor Roberto, 5h30 da manhã, já está correndo em parque já. Pensa, isso é possível? Eu também achava que isso era impossível, mas é muito bom. E aí, como se organizar para estudar as matérias? 3, determine então quais são as matérias que estão em pendências. O que nós vamos chamar de prioridades, para você atualizá-las. Defina sua rotina diária. Exatamente o que o Roberto falou. Eu entendi que meu ritmo biológico, meu ritmo de estudos, meu tempo é mais bacana quando eu estou fim de tarde. Então é ali que eu vou estudar. Ah, não, eu entendi que é cedo. Ah, não, é antes de tomar meu banho, antes de dormir. Então assim, você tem que definir um horário que você se sente melhor para estudar. Certo? E assim, bacana. E assim, galera, é bacana entender que o estudo, sim, ele pode ser prazeroso. Depende de você organizá-lo. Não fazer aquela coisa forçada, né, que te prejudique nos estudos. Vamos para a primeira perguntinha aí, galera. Copie em seu caderno e responda. De acordo com nossa aula, quais seriam os primeiros passos que podem auxiliar no cronograma de estudos e melhorar o seu aprendizado? Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir essa. Bora lá?
voltamos. Olha lá que interessante. Como que vocês então entenderam essa ideia de cronograma? De estabelecer horários, organizar o seu ritmo de estudos, ver também as prioridades, quais aulas, quais disciplinas estão em pendências, né? Ter um controle do seu estudo. De acordo com a nossa aula, então, quais seriam os primeiros passos que podem auxiliar no cronograma de estudos e melhorar o seu aprendizado? O cronograma é fundamental para a organização de seus estudos. Comece com definir datas, estabelecer horários e determinar as matérias de cada dia ou período, pendências e definir rotina. Então vamos falar então do cronograma de estudos. Como se organizar para estudar as matérias? Número 5. Tenha em mente seu objetivo de estudo. Isso é interessante porque é um raciocínio bacana para você ter uma noção do que por que está estudando. Eu faço isso muito no meu trabalho em sala de aula, no meu trabalho, eu sei por que eu estou fazendo isso. Eu explico para os meus alunos por que eu estou trabalhando aquele tema com eles. Qual que é a função, qual que é o objetivo, o que nós buscamos com aquele estudo. No meu caso, como professor em sala de aula com meus alunos. E vocês, sendo alunos, né, estando em sala de aula, estando em casa, estando em família, quando você vai estudar, coloque um objetivo. Meu objetivo é aprender isso. Meu objetivo pode ir além, pode ir a médio ou a longo prazo. Meu objetivo é estudar para ser X, por exemplo. 6. Tenha horário fixo. Você pode montar um cronograma, ter um controle sobre o horário que você vai estudar exatamente, é você rigoroso, disciplinado. 8 horas eu vou estudar. 14 horas eu vou, né? No caso a maioria está no colégio, mas é uma forma hipotética de nós entendermos aqui. 18 horas eu vou estudar antes da janta, por exemplo. Nessa organização, calcule e monitore o seu horário. Não fique assim, eu li 5 minutinhos, está ótimo. Estabeleça 20 minutos de estudo, 15 minutos de leitura, 5 minutos resolvendo, né, os problemas, as atividades, certo? Dias da semana e horários, monte um cronograma, eleja pontos que são necessários, aumentar a carga de estudos. Suas maiores dificuldades. Por exemplo, tenho mais dificuldades com matemática. Foque o maior tempo do seu estudo nela. Tenho menos dificuldades com geografia. Tenho menos dificuldades com ciências e história. Tenho mais dificuldade com a parte de língua portuguesa. Foque nessas dificuldades. Identifique quais são os conteúdos que está tendo mais dificuldades. Dê uma atenção especial para eles. Nesse painel de cronograma, coloque que você vai estudar segunda e terça português, por exemplo, e matemática. Na quarta, na quinta, menos disciplinas, um pouco mais de língua portuguesa e matemática. Um outro exemplo, hipoteticamente falando, uma hipótese. Vamos para a próxima perguntinha. Ainda de acordo, ainda sobre como fazer um cronograma que ajude em seus estudos, aponte quais foram outras ideias apresentadas nesta aula. Daqui a pouquinho nós voltamos para nós corrigirmos juntos.
Voltamos. E aí? Então a gente citou aí sobre a questão das prioridades, organizar no seu estudo e ver, identificar quais disciplinas você tem menos dificuldades e quais você tem mais dificuldades no aprendizado, que você precisa dar mais atenção a essas disciplinas. Correto? Vamos ver a sua resposta então? Além de reforçar a importância do cronograma, a aula apresentou: tenha em mente seu objetivo de estudo, o objetivo principal, por que estou estudando. Tenha horários fixos, calcular e monitorar seus horários, eleger os pontos que são necessários, aumentar a carga de estudos e suas maiores dificuldades. Mais umas dicas aí para nós. Poxa vida, são dicas, eu acho muito bacana a gente entender como que nós podemos favorecer o aprendizado e com essas dicas desenvolver uma maior eficácia nos seus estudos. Esse é o objetivo desta aula. Olha que bacana. Qual que é o objetivo desta aula? Número 10. Escreva em um papel as matérias. 11. Procure um lugar silencioso para estudar. Eu sei, você pode falar assim, mas professor, eu gosto de estudar ouvindo música. Professor, eu gosto de estudar com a televisão ligada. Gente, eu sei, galera do sexto ano, eu já ouvi de tudo nos meus 40 anos de idade. Eu não consigo. Um barulho de um cachorro tira a minha concentração. Um barulho de uma música, mas eu sou músico, eu começo a prestar atenção no instrumento musical, na voz. Não consigo ouvir a música e fazer... E outra coisa, isso é ciência, viu? Isso não é eu falando, não. Impossível nosso cérebro fazer duas coisas ao mesmo tempo. Assobiar e chupar cana. No linguajar mais coloquial, mais popular do povão. Ou seja, você acha que está ouvindo música, mas o seu cérebro desliga da música e começa a prestar atenção no que você está lendo. Mas se funciona, quem sou eu para te criticar? Bola para frente, vai. Como eu falei, é minha experiência que eu não consigo realmente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não é que ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Estudar e ouvir música, e estudar e assistir, então é impossível, isso é humanamente impossível. O que acontece é que o seu cérebro, de uma hora, desliga da televisão e começa a prestar atenção na sua leitura, e você acha que está prestando atenção na televisão junto. Só é agradável fazer o barulho ali junto. Para mim, não é. O meu ritmo de estudos exige um silêncio. Apesar de não ser o ideal, né, mas eu não gosto nem muita luz, né? Cada um com as suas características, certo? Tenha ao alcance todos os materiais necessários, identifique suas prioridades, escreva os horários que você vai estudar. Cronograma. Última perguntinha, de acordo com o último slide, dicas importantes. Qual foi a proposta apresentada? Explique. Copie essa pergunta em seu caderno e responda. Galerinha do sexto ano, daqui a pouquinho nós vamos voltar para corrigir essa, combinado?
Voltamos. E aí? Achei bacana nessa parte das dicas importantes que nós estabelecemos o cronograma, colocamos a questão da prioridade, o objetivo dos seus estudos. E aí, foi mais ou menos isso? Bora lá? Vamos ver o que nós estudamos aí? A proposta apresentada é melhorar os estudos e, consequentemente, a aprendizagem. Uma ideia de como estudar. Por exemplo, escreva em um papel as matérias, procure um lugar silencioso, parece nome de filme, para estudar, identifique suas prioridades, escreva os horários que você vai estudar. Fizemos um bate-bola bem bacana aqui, uma dinâmica, sobre essa história de ouvir música e estudar, de assistir televisão e estudar. Eu sei, é meio polêmico, meio interessante essa história ao mesmo tempo, porque depende de cada um, é subjetivo. Se funciona para você, vai bola pra frente. Você tem certeza mesmo que funciona? Para mim, não funciona. Eu preciso do silêncio, preciso de uma diminuição até da luz. Interessante, né? Não é o ideal para mexer com leitura, né? Mas é uma questão minha, certo? Nossas referências, estudamos nesta aula principais dicas de como se trabalhar, como estudar, cronograma, algumas dicas importantes de estudo. Galerinha, sexto ano, aquele abraço do professor Roberto. Foco nos estudos aí, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!